graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa noite e principalmente agora o seu Santo Espírito nos traga a clareza para nós entendermos a sua palavra. Eu peço à amada igreja que abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lembrando que nós estamos no segundo sermão dessa série nova que nós estamos fazendo, de sermões. É uma série onde nós estamos tratando à noite sobre o panorama histórico da vida de Jesus Cristo. E pela manhã nós estamos estudando também de forma panorâmica o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. E é interessante nós vermos como que um livro vai apontando para o outro. Na parte da manhã, que estamos meditando, aponta para o sermão da noite, e o sermão da noite também aponta para o sermão da manhã. Então acompanhe a leitura, meus irmãos, do versículo 26 até o versículo de número 31, nos diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Que leitura maravilhosa, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, ó Senhor, eu suplico pelos méritos de Cristo Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor Deus, para compreendermos esse anúncio do nascimento de Jesus. Deve ter sido tão impactante, Pai, para Maria, para José, para Isabel, para Zacarias. Mas eu creio, Senhor Deus, que a Tua palavra, ela continua tendo o mesmo impacto. E o Senhor pode, Senhor Deus, falar conosco de uma forma muito profunda. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, existem alguns anúncios que, de certa maneira, trouxeram um impacto muito grande à humanidade. Por exemplo, a gente pode falar do anúncio do descobrimento do Brasil, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Guerra Fria, da Revolução Digital, ou então de invenções como o computador, o celular. Várias coisas, de alguma maneira, trouxeram impacto à humanidade. E principalmente quando a gente pensa em alguns anúncios de forma bem particular na nossa vida. Você lembra, por exemplo, daquele anúncio no dia que a sua esposa falou bem assim: meu amor, eu estou grávida. Lembra lá do você que já tem 3, 4 ou mais filhos, mas o primeiro, o segundo, você lembra disso? Ou então, aquele anúncio
daquele concurso que você estava estudando e passou muitas noites aí virado, estudando, e de repente veio aquele anúncio, passei, estou aprovado. Ou então no vestibular, quantos jovens também ficaram super felizes, juntamente com seus familiares, no dia que descobriram que eles passaram, passou naquele vestibular e agora irão ingressar na faculdade. Então, a gente poderia aqui citar várias coisas. Tudo isso é importante e teve um impacto assim, de forma muito pessoal. Mas eu quero dizer nessa noite para vocês que nenhum anúncio, por mais impactante e pessoal que tenha ocorrido na sua vida ou na humanidade como um todo, pode ser comparado com o anúncio do nascimento de Jesus. Nada, absolutamente nada se compara àquele grande dia em que o anjo Gabriel, enviado por Deus, levou o anúncio para Maria. Maria, você que é virgem, você que nunca teve contato com homem nenhum, você conceberá e você vai dar à luz a Jesus, ao Filho de Deus, aquele cujas promessas lá no Antigo Testamento, elas demoraram, mas agora elas estão se concretizando. Então é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, meus irmãos. Nós vamos ver esse texto bíblico em 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver que Deus anunciou a sua graça aos pequeninos deste mundo. É interessante isso, porque Deus poderia ter revelado esse anúncio tão profundo aos poderosos da época, mas nós vamos ver no texto bíblico que não foi assim. Eu quero que você olhe para o versículo de número 26, que ele começa assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O que Lucas, que é o autor deste evangelho, ele está fazendo? Ele está entrelaçando 2 grandes histórias. Há uma história de um anúncio feito pelo mesmo anjo do nascimento de João Batista, que foi o anúncio feito pelo anjo a Zacarias e, obviamente, a sua esposa Isabel. Mas, junto com essa história, nós temos um outro anúncio que vai ser feito a Maria. Então, as histórias estão entrelaçadas. Por isso que o versículo 26 começa no 6º mês. No 6º mês de quem? No 6º mês de gravidez de Isabel. Então, o que aconteceu aqui? O anjo Gabriel, ele está agora numa segunda missão. A primeira foi levar o anúncio de que João Batista iria nascer. Você lembra do João Batista? O precursor de Cristo. Aquele que veio lá do deserto, aquele que trazia uma palavra dura, falando para as pessoas se arrependerem, e aquele que trazia também o batismo, que era o chamado batismo do arrependimento. Então, esse anúncio foi feito. Agora, a segunda missão do anjo é que o anjo agora ele vai se dirigir a uma jovem virgem. E aonde que essa jovem virgem estava? Ela estava na Galileia. Diz o texto bíblico que ela estava na cidade de Nazaré. E, meus irmãos, parafraseando aqui, ou seguindo o coro de Natanael, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa daquela região? Para vocês terem uma ideia, naquela época, a Galileia era extremamente depreciada pelas pessoas. Era uma região pequena. Era mais ou menos como se você pegasse, não sei de onde que você veio, mas tem algumas cidades aqui no Brasil que, se bobear, a gente não encontra nem no mapa. Você não vai encontrar ali. E é interessante que alguns arqueólogos, até recentemente, eles contestavam se essa região da Galileia, se de fato ela existia, mas descobriram que sim, através de achados arqueológicos. Os judeus aqui, eles desprezavam a Galileia porque era um lugar pequeno, não era um local onde os holofotes daquela época estavam montados e tinham muitos gentios. E os gentios eram vistos pelos judeus como cães, como um povo assim que não mereciam respeito nenhum. Mas vejam que o anjo, ele vai para esta região, e olhe para o verso de número 27. Ele vai a uma virgem desposada
desposada, que quer dizer, ela tinha um contrato, ela estava noiva, que é mais do que o nosso noivado, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Eu quero chamar a sua atenção aqui de que esse anúncio mais impactante de todos os tempos foi feito não para duas pessoas famosas aos olhos daquela época. Quem era José? Um homem de Deus, um homem piedoso, mas era simplesmente um carpinteiro. Não depreciando, desmerecendo a sua profissão, mas as pessoas mal sabiam quem era José e quem era Maria. Uma simples camponesa. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem disso, mas a maioria dos estudiosos entendem que Maria tinha por volta de 12 a 13 anos. Quando muito, alguns vão falar bem assim, olha, 14 ou 15 anos, ou seja, ela era muito nova. E além de ser nova, de ser simples, ainda era virgem. Não tinha tido contato com homem nenhum. E olha o verso 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ah, meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, John, isso aqui mexe tanto comigo que eu fico tentando entrar dentro do texto. Como dizia um professor nosso no seminário, que é o reverendo Marcos Alexandre, ele dizia bem assim, olha, se você está falando da prisão, você tem que sentir até o cheiro da prisão, fazer com que as pessoas percebam aquilo. Se está falando sobre os judeus, faça com que eles calcem as alparcas dos judeus, que eles pensem como eles. Irmãos, olha que cena maravilhosa. O anjo que até então já tinha aparecido para a parenta dela, principalmente para Zacarias lá no templo, agora esse anjo aparece para Maria e ele traz uma saudação. E a saudação que ele traz para Maria perturbou muito. Olha o verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Uma menina, 14 anos, o que esse ser, o que esse anjo quis dizer com isso? O que ele quis falar para mim? Irmãos, a maioria das aparições de anjos, como estão registrados nas Sagradas Escrituras, sempre trouxeram tremor às pessoas. Pesquise na Bíblia. Apareceu um anjo, o camarada treme. O cara fica com medo. Principalmente se vê um anjo com uma espada, vai cortar minha cabeça, acabou comigo, já era. Mas o interessante é que ela, dentro desta aparição, a reação dela é que ela queria saber o que é isso. Tente se colocar no lugar dela, as mulheres. Imagina você lá do século I, e você está na sua casa lavando louça, ou arrumando a casa, ou dando água para os camelos do seu pai, e de repente, quando você menos espera, aparece o anjo. E o anjo vem com essa mensagem maravilhosa. Agora, olhe para o verso 30. Prevendo, ou seja, um certo espanto de Maria, o verso 30 diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sabe o que eu fico pensando aqui sobre uma verdadeira profecia ou revelação ou uma palavra? É que o anjo, ele veio direcionado para falar com ela. Ele sabia até o nome. Assim como ele sabia o nome lá de Zacarias, quando Zacarias estava dentro do templo, ele vai direto para ela, ou seja, porque Deus enviou o anjo para fazer aquilo. Os anjos são mensageiros do Senhor. E quando o texto diz, achaste graça diante de Deus, nós devemos tomar cuidado, principalmente alguns romanistas, ou a grande parte deles, eles acabam deificando Maria por causa disso, principalmente por causa da Vulgata Latina, que ela dá uma ideia quase como se ela fosse uma fonte de uma graça. Mas não é isso, meus irmãos. Maria era uma pecadora como todos nós. Maria necessitava da graça do Senhor.
Por isso que no cântico de Maria ela vai falar, Senhor meu e Deus meu. Ela reconhecia que ela precisava de salvação. Agora, nós também devemos reconhecer o seguinte, Maria foi uma jovem piedosa que glorificou o nome do Senhor. Se nós não devemos, porque só a Deus deve ser dado a glória, adorar Maria, mas por que nós não podemos citar Maria como exemplo? Assim como citamos Pedro, citamos Paulo e citamos tantos outros personagens bíblicos, meus irmãos, com tão pouca idade, ela nos deixou um exemplo maravilhoso. Então, nós não devemos adorar, mas nós também devemos reconhecer. Ela foi uma serva do Senhor e Deus usou Maria para trazer a este mundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, principalmente na sua humanidade. Sabe o que eu quero trazer a sua reflexão neste primeiro ponto, meus irmãos? É que Deus, ele tem uma forma muito particular de se revelar aos pequenos para confundir a cabeça dos grandes. O Salvador, aquele que veio, segundo a profecia lá de Gênesis 3,15, como nós fizemos a leitura hoje, se não houvesse textos bíblicos revelando como seria a vida dele, o que as pessoas imaginariam? O Filho de Deus vai vir no palácio. O Filho de Deus virá de uma rainha, virá de uma nobre da época, mas não. O Filho de Deus, ele veio de uma jovem, pobre, humilde, ele veio através de um carpinteiro que cuidou dele. Ele nasceu, meus irmãos, em uma manjedoura. Ele nasceu ali junto com os animais, com o cheiro dos animais ali próximo a ele, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1, versículo 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem imaginaria que ele nasceria justamente de uma mulher tão simples? Então, o primeiro ponto é que Deus anuncia a sua graça aos pequeninos deste mundo. E em segundo lugar, é que Deus anuncia a sua salvação através de uma aliança. O anjo agora, o que ele vai fazer? Ele vai falar do bebê que ela terá. Meus irmãos, ele já falou de um. Ele falou de João Batista por intermédio de Isabel e Zacarias. Só que agora ele vai falar de um outro bebê, só que não é um bebê qualquer. É um bebê no sentido de que ele é um ser humano. Mas ele vai falar para ela que ela vai dar à luz justamente o Messias. Gente, isso aqui é uma coisa assim maravilhosa. As mulheres lá do Antigo Testamento, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor falou que o filho dele iria nascer e esmagar a cabeça da serpente, as mulheres, elas almejavam isso. Será que eu vou ser a abençoada, a agraciada para dar à luz o Messias? Não foi assim, por exemplo, com Eva, como está registrado lá em Gênesis 4. Eva, quando deu a luz ali a Caim, ela achou que ela tinha dado a luz ao próprio Messias. E depois viu que não. Eu fico pensando naquelas mulheres que tinham a madre fechada. Elas, provavelmente, nas suas conversações, e principalmente nas suas conversas teológicas, elas deveriam se sentir muito mal. Eu não posso dar à luz, quem sabe, o Messias, mas você pode. Agora, olhe, meus amados irmãos, para o versículo de número 31, que o anjo então vai se aproximar dela e diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Quem é que Maria vai dar à luz? Ela vai conceber e dar à luz aquele que chama-se Jesus. E não é um nome, não foi um nome qualquer, ainda que era um nome comum daquela época, mas Jesus é a forma grega da palavra Josué. E Josué significa que o Senhor é a minha salvação. O próprio
próprio nome de Jesus ele já tem um impacto muito grande, porque ele nos remete a nós pensarmos no Josué lá no Antigo Testamento. O Josué que liderou aquele povo para conduzir-nos até a terra prometida. Mas Josué foi apenas um tipo de Cristo Jesus, ele apenas prefigurou. Porque ao invés de conduzir a uma terra, Jesus Cristo, ele sim é aquele que nos conduz à salvação, é aquele que nos conduz aos céus. Por intermédio de Jesus Cristo, eu sempre cito isso, já citei várias vezes isso em sermões, mas não me canso de falar as mesmas coisas. Jesus Cristo, por intermédio dele, nós somos salvos de Deus, salvos por Deus e salvos para Deus. Você é salvo de Deus porque Deus poderia ter derramado a ira dele sobre você, mas a ira dele caiu sobre o Filho dele. Jesus é a salvação. Salvo por Deus. A salvação vem do próprio Deus, e Jesus Cristo é Deus. Ele nos salvou. E salvos para Deus quer dizer que Jesus Cristo te salva para você passar a ser um filho de Deus e viver agora uma vida para a glória dele. É interessante que lá em Mateus, capítulo 1, versículo de número 21, o nome dele é Jesus. E Mateus explica dizendo, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Ele vai salvar. Meus irmãos, vocês lembram do texto de hoje de manhã que veio? Veja como que as coisas se encaixam. De manhã, e nós fizemos a leitura hoje, nós falamos sobre Gênesis 3, a queda do homem, o homem distante de Deus. Agora, Deus diante de todos ali. Deus poderia ter acabado com a serpente, com a mulher, e com o homem e com todo o universo. Mas ao invés de fazer isso, o que o Senhor falou? Ele prometeu que o filho dele viria por intermédio de uma mulher. Milênios e milênios lá atrás, essa promessa foi feita. Quantas gerações passaram? Quantas gerações morreram? Quanto tempo se passou? Mas agora, no século I, no registro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, nós temos esta profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Mostrando, meus amados irmãos, que a Bíblia ela não é mentirosa. Mostrando que não existe livro nenhum igual às Sagradas Escrituras, que profecias são feitas e profecias são cumpridas. Agora, olhe para o verso 32, que o anjo ele vai começar a descrever quem será este menino que ela vai dar à luz. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, ele não somente é grande, mas diz o texto que ele também é Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo é um dos termos, dos títulos que é dado ao próprio Deus. Quer dizer que ele é Deus, quer dizer que ele é da mesma substância do Pai, é da mesma substância do Espírito Santo. Ele é Deus, ele é o Filho do Altíssimo. Ou seja, existe um sentido que eu e você somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus, mas você não é Deus. Você não é da mesma substância de Deus. O que ele está mostrando é algo singular. Ele é o Filho do Altíssimo. Irmãos, sabe o que está se cumprindo aqui, nesse texto de Lucas? Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Piamente, cabalmente, está se cumprindo o texto de Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, que diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Imagina um anjo falando isso para Maria. Maria, vem cá, Maria. Sabe quem que você vai dar à luz? O Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, não quer dizer que ela gerou o Filho de Deus. O Filho de Deus é eterno. Mas ela deu à luz, ou seja, pela obra do Espírito Santo que nós vamos ver aqui no texto, quem foi gerado na sua natureza humana
sendo acrescida à natureza divina no ventre dela, quando saiu de dentro dela, pelo seu ventre ali, quem saiu dela? O Deus homem. Isso é inacreditável. Ela não é anterior a Deus, mas ela foi chamada para dar à luz o menino que também é Deus, que é 100% homem, que é 100% Deus. Agora, olhe para o versículo de número 32, mais uma vez. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ao mesmo tempo que aponta para a realeza, aponta, ou melhor, para a igualdade dele com o pai, mas fala também que ele virá do trono de Davi, o seu pai. Irmãos, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é maravilhosa, do número de profecias do Antigo Testamento que falam sobre Jesus. Tente se colocar ou imaginar uma igreja que havia lá no Antigo Testamento, de uma igreja, de um povo. Este povo era salvo por acreditar no Messias que viria. Este povo era salvo pela obra do Espírito Santo. Este povo era santificado também pela obra do Espírito. E aquele povo, eles tiveram várias revelações pelos profetas do Messias. Diziam que o Messias descenderia da mulher, descenderia de Abraão, descenderia da tribo de Judá. Ele também seria um descendente de Davi, teria 3 ministérios, profeta, sacerdote e rei. E todas essas histórias, aquele povo lá no Antigo Testamento, eles viviam a normalidade de serem crentes, olhando para frente, aguardando o momento que essas profecias iriam se cumprir. Aí chega o Novo Testamento, e o anjo aparece para uma virgem, e agora tudo isso se cumpre. Ele veio da linhagem de Davi, assim tanto Maria tinha uma descendência de Davi, como também o padrasto de Jesus, José, também tinha uma descendência. Irmãos, é para mostrar que as profecias, elas estavam se cumprindo. Nada foi aleatório nas Sagradas Escrituras, nada. E eu digo para vocês de uma forma muito apologética, não existe nenhum líder que se coloca como sagrado nas religiões, que tenha escrito algum livro, ou que aquela religião tenha livros que se compare à Bíblia. Só a Bíblia traz essa riqueza de detalhes. Agora, volte para o versículo de número 32. Na parte final diz: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O anjo falando para ela. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que ele estava dizendo, John? Os outros reis vieram e morreram. Os outros reinos vieram e passaram. Mas o reinado deste menino que vai ser concebido em você e que você vai dar à luz, será um reinado sem fim. Um reinado eterno. Glória a Deus por isso, meus amados irmãos, de que o rei que nós adoramos é um rei que está vivo e o seu reinado dura para todo sempre. Nunca vai acabar. E nós reinamos com ele, nós estamos com ele, nós estaremos com ele, nós vamos morrer e nós vamos encontrar este rei, este Senhor. Aleluias por causa disso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E deixa eu perguntar para você, meu irmão, em nome de Jesus, como se o próprio Deus estivesse falando numa particularidade contigo. Você conhece esse rei? Você pertence a este rei, você tem intimidade com este rei, você reconhece ele como rei na tua vida. Agora, qual foi a reação de Maria? Imagina o anjo, trouxe todas essas informações, e acho que se fosse hoje, a mulher teria que falar bem assim: espera só um pouquinho, eu posso tomar uma água, eu posso respirar um pouquinho, eu posso ponderar sobre essas coisas. Olha para o versículo 34, vejam a reação de Maria. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Irmãos,
esta pergunta de Maria não foi uma falta de fé e incredulidade, como aconteceu no caso de Zacarias. Zacarias, o mesmo anjo aparece para Zacarias, e Zacarias começa a questionar. Aí um anjo bruto fala bem assim: meu amigo, sabe de uma coisa? Você vai ficar mudo, até que essas coisas se cumpram. E vejam que não foi o caso de Maria. Maria fez uma pergunta legítima. Eu não tenho relação com homem nenhum, eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer? Como que se dará essas coisas? Olha a resposta no versículo 35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo, que sempre esteve ativo, é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo que estava lá na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, o Espírito, ele trouxe o quê? Ele trouxe vida ao caos, ao mundo desértico, desabitado. Foi ele que veio trazendo vida. Foi ele que deu dons no Antigo Testamento. Foi ele que deu vida àquelas pessoas. Ele fez toda a obra de salvação, apresentando o Messias que viria lá no Antigo. E aí chega na nossa vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que na verdade a melhor tradução é: se alguém está em Cristo, uma nova criação. Você é um novo Gênesis. Assim como o Espírito deu ordem ao mundo no começo, ele também deu ordem à tua vida. Ele te criou, ele te moldou. E o Espírito que fez tudo isso é o Espírito também que estava respondendo para Maria por intermédio do anjo: eu vou descer sobre você, Maria. Eu que vou fazer isso. Eu que vou produzir a natureza humana do Messias dentro do teu ventre. Meus irmãos, isso é tão profundo e diz respeito a crenças basilares e essenciais que nós devemos crer. Vocês sabiam que se o Espírito Santo não tivesse descido sobre Maria, no ventre dela, e o nascimento, a concepção de Jesus tivesse sido normal, como acontece entre um casal, Jesus não seria um ente santo. Jesus teria herdado o pecado original de Adão. Jesus seria um pecador. O máximo que ele poderia ser era parecido com o padrasto dele, um homem piedoso. Mas José não pôde salvar ninguém, porque também estava apontado dentre os pecados de Adão, mas Jesus não. O nascimento de Jesus foi natural, foi normal, provavelmente aos 9 meses, com Maria sentindo dores, mas a concepção foi sobrenatural. A concepção ocorreu por uma obra do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito que pegou aquilo que Jesus, ou melhor, que o Filho de Deus não era. O que o Filho de Deus não era na eternidade? Humano. Houve um momento que ele não era homem, ele sempre foi Deus. E aí ele encarna. Na encarnação, ele tem acrescido a sua natureza divina à natureza humana. E ele se torna agora 100% Deus, 100% humano. Para usar um termo teológico, nós chamamos de união hipostática. União hipostática é a união das duas naturezas do Redentor. Aonde tudo isso aconteceu? Dentro da natureza, dentro do ventre de Maria. Dentro do ventre de Maria, pela obra do Espírito Santo, o Espírito produziu esta natureza humana e Jesus passou a ser o Deus homem. Às vezes eu fico viajando com algumas coisas, eu fico pensando bem assim: será que é errado pensar que Jesus ele poderia ter os olhos de Maria, poderia ter traços de Maria? Não, não é errado.
Ele herda essas características físicas, humanas de Maria. A única coisa que ele não herda dela é o pecado. Porque a obra desta união das naturezas foi uma obra do Espírito Santo. E, irmãos, isso é tão importante para a nossa salvação, porque se Jesus não tivesse sido gerado assim, nós teríamos sérios problemas teológicos. Ele tinha que ser homem para sofrer no lugar de homens. Ele tinha que ser homem para morrer na cruz. Foram os homens que pecaram. Não foram os animais, foram os homens. Ele tinha que morrer na cruz como um homem. Ele tinha que sofrer na cruz como um homem. Mas ele tinha que ser Deus para ressuscitar. Ele tinha que ser Deus para representar toda a raça humana. Por isso que as duas coisas eram completamente necessárias para acontecer na vida de Cristo. Maria, você vai dar a luz ao Deus vivo. Agora, em terceiro e último lugar, Deus anuncia a sua fidelidade a Maria a cumprir as suas promessas. Veja que após o anjo falar tudo sobre Jesus, quem ela daria luz, olha o versículo de número 36. Ele vai trazer um exemplo de Isabel. Ele diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se porventura havia dúvidas ali da parte de Maria, que o texto não vai mostrar isso, mas ele está dizendo, olha, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ele fez com que um velho, um idoso e uma idosa, que tinha sua madre fechada, que eles pudessem dar a luz àquele que veio preparar o caminho para o Senhor. E agora ele diz no verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí vem um ponto, meus irmãos, que nos mostra a clareza da piedade, da santidade de Maria. Olhe para o versículo 38. Então, ou seja, diante de tudo que foi falado, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Meus irmãos, 14 anos, 13 anos, não sei, a idade de uma filha minha, 15 anos. Uma responsabilidade tão grande, tão impactante, tão difícil. Ou seja, até acontecer isso, quantas vergonhas, situações vexatórias Maria não poderia passar na sociedade da época, onde as mulheres eram desprezadas, e ainda fica essa conversa de crítica, é o Espírito Santo que gerou aquilo ali, as pessoas iriam duvidar. Mas olha o que ela fala, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E quando o texto diz, registrado por Lucas, e o anjo se ausentou dela, é como se fosse assim, não tem mais nada a tratar. Eu não vou deixar ela muda, surda, ou com algum problema como aconteceu lá com Zacarias. Ela é uma serva do Senhor. Meus irmãos, sabe o que isso me mostra? Mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que a providência seja difícil, carrancuda, bem complexa, o correto seria nós seguirmos o exemplo de Maria. Cumpra em mim, conforme a tua palavra. Seja feita a tua vontade na minha vida. Assim como o Espírito Santo operou na vida de Maria e nos deixando esse grande legado da obra de Cristo, cumpra em mim a sua obra, a tua vontade, nós também devemos ser assim. Nós devemos ter a mesma fé que ela teve, as mesmas crenças que ela teve,
A mesma motivação que Maria teve, porque cristianismo não é brincadeira, cristianismo é algo de vida ou morte, é a nossa cosmovisão, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós damos a nossa vida por Cristo Jesus. Nós vamos seguir até o fim e vamos crer nessas mesmas verdades. Esse é o maior anúncio de todos os tempos, o anúncio do nascimento de Jesus. E vejam que dentro dessa série, nós não chegamos ainda nem no nascimento. Nós passamos pelo prólogo. Nós chegamos agora no anúncio. E daqui a pouco, com a graça de Deus e sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos nos deleitar com o nascimento, com a vida, com a obra, com a morte, com a ressurreição, com a ascensão, com a coroação dele nos céus, com a segunda vida dele, e um dia, esta história será contada pelo próprio Cristo na eternidade. A gente batendo um papo com o nosso Senhor, ceando com ele, como nós vamos fazer nessa noite. Conte essa história. Quero desafiar vocês. Conte essa história para alguma pessoa. Você sabe da maior história, do grande anúncio que houve, eu quero contar. Senta aqui, vamos bater. Vamos lá. Senhor Deus, louvado seja o Senhor. Hosana nas alturas, pelo nascimento, pelo anúncio do nascimento do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque as escamas dos nossos olhos caíram pela obra do teu Espírito, de maneira que hoje nós podemos ouvir este anúncio e não duvidar, e não desdenhar, mas nós acreditamos que o Senhor criou o mundo, nós acreditamos que o Senhor nos regenerou, nós acreditamos que o Senhor mandou o seu Filho por intermédio de uma virgem. Tudo isso é possível para o Deus dos impossíveis, que é o Senhor. Continue conosco nessa noite, Deus bendito, nos abençoando, nos enchendo da tua santa presença. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém.